Vamos conversar com a Marília Fontes, que é sócia da Nord Investimentos e autora do livro Renda Fixa Não é Fixa. Acho esse título ótimo. Marília, bem-vinda, querida. Muito obrigada pela sua participação no Mercado Aberto, porque está todo mundo tentando descobrir como ganhar dinheiro. E você tem esse título muito interessante, eu quero começar te perguntando justamente sobre ele, porque no seu livro você vende a ideia de que é possível ter retornos agressivos de 40% a 60% mesmo na renda fixa. Está praticamente reproduzindo um ganho que seria possível em mercados mais agressivos, como de renda variável, para renda fixa. Então, me conte um pouco sobre o título desse livro e como é que você garante esse retorno aí tão otimista. Legal. Exatamente. Eu trabalhei antes de trabalhar como analista, antes de abrir minhas redes sociais, eu trabalhei como gestora, de fundos profissionais, né? Fundos aí de bilhões. E lá eu aprendi como os gestores profissionais fazem para fazer gestão dos seus investimentos de renda fixa. E aí eu descobri que era totalmente diferente do que a pessoa física faz, né? A pessoa física costuma comprar um título e levar a vencimento tendo aquela rentabilidade contratada. Mas os profissionais de mercado, eles não fazem isso. Eles usam a gestão ativa, que é às vezes entrar num título e às vezes vendê-lo antes do vencimento, juntamente com a marcação a mercado, que é o que faz o seu título mudar de preço de uma forma um pouco mais agressiva, e com isso, num título pré-fixado, por exemplo, que rende 15%, eles conseguem, às vezes, ter retornos de 40, 50, 60 em um ano apenas. Então, é exatamente essa mágica que os gestores profissionais de mercado já conhecem, que eu explico para o investidor pessoa física e tento traduzir da maneira mais fácil possível, mais acessível para o pequeno investidor. Mas, ô Marília, o pequeno investidor, ele consegue reproduzir isso, ele sozinho, ou ele precisa de um analista financeiro, de um gestor profissional para fazer isso, né? E isso é possível a partir de que renda, normalmente? Porque senão, às vezes, você paga uma taxa que pode não ser interessante. Não, ele consegue, ele é totalmente possível, ele consegue fazer isso através do Tesouro Direto, inclusive as simulações que eu mostro no livro são com títulos do Tesouro Direto. Você consegue comprar um título do Tesouro Direto com investimentos iniciais de R$ 30, R$ 40. O Tesouro Direto vem diminuindo cada vez mais o mínimo, né, para você acessar. E é possível, sim, o investidor pessoa física fazer isso sem que seja necessário nenhum profissional de mercado, nenhuma ajuda profissional, simplesmente acessando o Tesouro Direto e comprando os títulos que eu menciono lá. É importante também falar que para você acessar o Tesouro Direto, você tem que ter o cadastro em uma corretora de valores. Os bancões, né, os bancos grandes, que geralmente é onde as pessoas têm conta, eles têm corretoras disponíveis. Você entra na corretora, faz o seu cadastro no Tesouro Direto e a partir desse momento você já pode acessar o Tesouro Direto e comprar títulos. Esses títulos são títulos do governo, então são os títulos mais seguros da economia. Os economistas chamam eles de livre de risco, né? Porque livre de risco, na verdade, é só um conceito econômico que significa o menor risco da economia. Então, além de tudo, esses retornos eles acontecem de uma maneira muito segura, sem correr risco de crédito e acessando a plataforma mais transparente de renda fixa, que é o Tesouro Direto. Bom, então vamos tentar aprofundar daí, né? Porque aí, mesmo nos títulos públicos, você tem os pré-fixados, os pós-fixados. Se você puder exemplificar rapidamente quando um ou outro é mais interessante, ou se é interessante ter os dois na sua carteira, e também os títulos de empresas e de bancos, né? Porque aí a gente vai extrapolando para CDB, LCA, LCI, CRIs, CRAS, etc. Que mix? E por que é interessante também ter títulos privados na sua carteira? Como é que a gente forma esse mix, Marília? Sim, você tem três tipos de títulos, de um modo geral, né? Públicos ou privados. Você tem os pós-fixados, que é como se fosse a poupança, o CDB a 100% do CDI, o Tesouro Selic.
Todos esses são títulos pós-fixados, ou seja, eles vão render um percentual da Selic. Se a Selic sobe para 14,75, como subiu agora, você vai render 14,75 ao ano. Se a Selic cai para 5%, 6%, como aconteceu em 2019, você segue rendendo 6%. Como é sempre um valor positivo, com esses títulos você sempre vai ter uma rentabilidade positiva, então não tem como perder, a gente fala. Então, os pós-fixados são títulos para quem é extremamente conservador, não aceita perder, não aceita volatilidade. Já os pré-fixados e os IPCA+, eles têm componentes pré-fixados. Ou seja, aquela taxa contratada, por exemplo, 15%, você entra no Tesouro Direto, tem um pré-fixado a 15%, essa taxa só vai acontecer se e somente se você levar o título a vencimento. Mas, se você quiser vender esse título antes do vencimento, o preço dele vai ser reprecificado para sempre refletir a taxa atual. Então, se você comprou o título a 15%, um título de 10 anos, depois de um ano, a taxa do mercado, porque a inflação caiu, porque aconteceu uma crise, caiu para 5%, quem comprar o título de você hoje vai render 5%. Então, como é que eu faço para um título que rendia 15 antes render 5 agora? Eu deixo ele bem mais caro. E aí sim, a rentabilidade final dele vai ser menor. E é dessa forma, através desse processo que chama marcação a mercado, que eu vou ter uma rentabilidade muito maior do que a rentabilidade contratada. Porque toda a diferença entre o 15% e os 5% que eu receberia lá na frente, eu recebo imediatamente na cabeça através desse processo de marcação a mercado. É muito Então, o interessante. investidor, Diga, pode continuar, Marília, continua. então o investidor, ele tem que escolher qual é o momento certo de escolher um pós-fixado, que nunca perde, quanto maior vai ser a Selic, mais ele vai ganhar, ou um pré-fixado ou um IPCA+, que se as taxas de juros caírem, seja por conta de uma crise, de uma inflação mais baixa, de um controle inflacionário, ele pode ganhar muito dinheiro com marcação a mercado. É interessante isso, porque a gente está justamente nesse momento, talvez nessa encruzilhada, né? Você tem um Banco Central no fim de um ciclo, seja agora ou mais uma dose ali residual de 0,25, você tem uma inflação que começa muito lentamente a ceder ou dar sinais que não vai mais subir, a gente vê isso na projeção do Boletim Focus. Você tem essa guerra comercial tarifária contra o resto do mundo, e aí as pessoas começam a apostar em juros menores também, porque pode haver uma desaceleração econômica. Então, esse momento é bom para quê? Quais são as dicas assim, para investidor? E já aproveito para te perguntar se, entre essas dicas, pode ter a Bolsa no meio. A Bolsa pode ser um investimento interessante. Exatamente, esse momento é um momento muito bom para pré-fixados. A gente tem esses títulos pré-fixados em patamares muito altos do ponto de vista histórico. Então, uma taxa pré-fixada de mercado é de 5 anos, 10 anos, em torno de 14%, é uma taxa historicamente muito alta. Um IPCA+, a IPCA mais 7, IPCA mais 7,5%, é uma taxa muito alta para padrões históricos. A gente viu isso em 2016, antes do impeachment, num dos piores momentos dos pré-fixados lá atrás. Então, quem tiver isso na carteira, vende? Muito... Já vende? Quem tiver isso na carteira, vende? Não, agora é o momento de entrar, de comprar pré-fixados e IPCA+, aproveitar que as taxas estão muito altas. Uhum. A inflação, como você comentou, está sendo controlada, está se reduzindo, e isso pode permitir com que lá na frente, começo do ano que vem, o Banco Central inicie um ciclo de queda. E aí as taxas de mercado vão caindo, e aí você pode
ter ganhos bem agressivos com marcação a mercado, se essas taxas de juros voltam para patamares mais normais, como IPCA mais 4, por exemplo. Uhum. Cada 1% de queda nas taxas de mercado desses títulos, de aproximadamente 10 anos, geram em torno de 10% de ganho para o detentor desses títulos. Então, agora está um momento muito positivo para comprar eles. E em relação à bolsa, essa é uma notícia boa também. A nossa bolsa que ficou muito tempo de lado, meio deprimida, exatamente porque ela é muito sensível a juros altos, com essa possível queda das taxas de juros, ela também pode se valorizar. E, inclusive, esse momento já está começando, né? Com a Exato. gente vendo essas quedas das taxas de juros do mercado, a gente já começou a ver um impulsionamento da bolsa. E esta questão internacional também melhora, né, todo esse cenário, porque se é verdade que a gente vai ter uma atividade mais fraca nos Estados Unidos, a taxa de juro lá também pode ser menor, beneficiando também a nossa taxa de juro aqui. Então, é um cenário muito positivo para investimentos em geral. Marília, deixa eu só te perguntar, a gente só tem mais 2 minutinhos, infelizmente, mas primeiro, a pergunta de $1 milhão, até quanto vai a Bolsa, né? Porque a Bolsa está há anos patinando em torno desse patamar, né? Não consegue vencer muito, fica 120, 130 mil pontos. Você acha que consegue vencer essa barreira dos 140 mil finalmente? E a última é assim, o perfil do investidor. Se você quer um investimento de curto prazo, longo prazo, você consegue fazer sua aposentadoria em vez de investir, por exemplo, numa previdência privada, você mesmo fazer a sua aposentadoria com base nesses investimentos? O que você aconselha? Com certeza. Eu acredito que a Bolsa, por ter tanto tempo operado em patamares muito deprimidos e sem fluxos, os fundos de Bolsa perderam muito patrimônio, os fundos de multimercado não estão em bolsa, os fundos de pensão estão totalmente fora da bolsa, o gringo está fora da bolsa. Então, por todo esse contexto e pelos múltiplos que a bolsa negocia agora, que também estão em patamares mínimos históricos, eu acredito que num rally de 2, 3 anos ela pode valorizar 100%. Eu acho que vai ser uma daquelas poucas Nossa. oportunidades da história que a gente vê um grande rally na bolsa brasileira. Tá? Então, o momento de Eu entrar é acredito agora. Esse é o momento é de entrar em agora. bolsa. Exatamente, é um excelente momento para entrar em bolsa. A gente tem várias condições, tanto econômicas quanto de juro, né? O juro alto atrapalha muito a bolsa, então ele caindo, ele se normalizando, a gente deve ver sim uma valorização bem grande que compensaria aí todo esse tempo que a gente esperou. Então, Marília, sim, acho que agora é uma excelente. só para arrematar, então, em 30 segundinhos, quem está planejando a aposentadoria, a previdência, faz o quê? Fica onde? Qual é esse mix ótimo? Você pode usar o título IPCA Renda Mais, que é o novo título que o Tesouro Direto lançou. Você escolhe a data de conversão, a partir da data de conversão você ganha uma renda mensal por 20 anos. E esse título está te rendendo em torno de IPCA mais 7. Então pode usar o Renda Mais do Tesouro Direto. É isso aí, ainda tem uma dica valiosa de investimento para quem já está pensando lá na frente. A gente vive mais, né? Então tem que se precaver, se prevenir, se planejar principalmente. Marília, querida, muito obrigada. Suas dicas assim preciosas, muito estimadas aqui no Mercado Aberto. Volte sempre. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada, para você também. Muito obrigada pelo convite.